Vocês sabem que o Nicolas Ferreira ele tá no olho do furacão, né? Ele tem sido atacado assim, uma palavra que eu gosto muito de usar, diuturnamente. Ele está sendo atacado assim, direto, todos os dias, e agora começaram as ameaças de morte para o Nicolas, né? O Nicolas tá no olho do furacão, como a gente fala. E ele tem que tomar cuidado. Ele pediu proteção para a Polícia Federal. Ele pediu proteção pela sua vida, que são vários ataques que ele vem sofrendo. E a mídia, a mídia esquerdista, né? Ela trata a direita como extrema direita, né? Trata quem é de direita de extremista. E eu não vejo a direita com esse extremismo. Ela se defende da esquerda. Isso é um fato. Se defende falando, né? Vindo aqui nas redes sociais, eu estou vindo, falando, olha, pode acontecer uma venezuelização, pode acontecer que o Brasil seja sequestrado por uma ditadura futuramente. Essas são as nossas narrativas, né? Abrindo os olhos para que o que aconteceu lá na Venezuela, em Cuba, em outros países, agora nitidamente o mundo revelando, né, o próprio Nepal, que ninguém falava, mostrando o que tem acontecido no mundo, a gente vem alertando aqui, mostrando para as pessoas, né? E o Nicolas, ele está no olho do furacão. E o deputado Nicolas Ferreira, que é a matéria do 360 Diário, o deputado Nicolas Ferreira convoca movimento por demissão em massa de verdadeiros extremistas nas redes sociais. E para você, quem são os verdadeiros extremistas nas redes sociais? Você já passou por algum canal de esquerda, Henri Bugalho, 247, o próprio o UOL ali, que tem alguns jornalistas que são mais destacados mesmo, que, por exemplo, o Sakamoto. Você já foi lá para ver os comentários, quando eles trazem a matéria, a própria Fabiola, quando eles trazem vamos falar também do Josias, quando eles trazem uma matéria falando do Charlie Kirk, gente, é uma enxurrada de gente falando, foi tarde, ele pregou ódio, foi pouco que aconteceu com ele. Então, quando a gente vê esse extremismo, as pessoas comemorando a morte do outro, há algo errado. E eu venho aqui sempre falando, tá lá a minha Bíblia, aberta ali atrás, ela fica aberta, tem outra aqui na frente, eu sempre falo. E quando a gente fala que a pessoa perde o amor pelo ser humano, pela vida do outro, tá tudo errado. Não pode haver esse extremismo, nem de direita nem de esquerda. A gente tem que amar o ser humano. E a gente tem que pedir a Deus para que essas pessoas não entrem em conflito. Eu não quero conflito armado, eu não quero essas coisas. Eu quero que as pessoas vivam. E a gente tem visto esses extremismos. E eu vou ler para vocês aqui a matéria do 360 Diário. Vou colocar ali. Vou ficar meio de lado, porque eu tenho uma tela ali. O deputado Nicolas Ferreira, do PL Minas Gerais, lançou um movimento inspirador nas redes sociais, convocando empresas a tomarem uma atitude corajosa contra o extremismo, com a proposta de promover ambientes de trabalho mais seguros e éticos. A iniciativa busca incentivar a identificação e o afastamento de comportamentos radicais que possam prejudicar a convivência e a harmonia no ambiente corporativo. A ação, que já ganhou grande repercussão, reflete o compromisso do parlamentar em defender valores democráticos e estimular a responsabilidade social, recebendo apoio de milhares de pessoas que enxergam na proposta uma oportunidade de construir espaços mais respeitosos e alinhados com princípios de justiça e equilíbrio. Foto e reprodução, Nicolas Ferreira. Tá aí a foto do Nicolas, né? Que está no olho do furacão. Vem cá, vamos conversar. Você, no seu ambiente de trabalho, não tem um colega esquerdista que você às vezes vê o extremismo? Qual que é o papel meu e seu? É amar essas pessoas. Você vai falar assim, Denis, mas eu não consigo de jeito nenhum. Cara, tem alguma coisa errada. A gente tem que amar essas pessoas, a gente tem que conviver com essas pessoas. A gente tem que conviver. Eu tenho amigos que são esquerdistas, eu tenho parentes que são esquerdistas. E qual é o papel nosso na sociedade? É amar as pessoas. E tem sido pregado ódio, enquanto
prega-se o ódio de lá, as pessoas estão se separando, isso não tem como dar certo. Eu já falei isso aqui. Não tem como dar certo quando não há união. As pessoas estão se dispersando e cada vez mais afastadas umas das outras. E o Nicolas, ele traz isso aqui, convocando um movimento por demissão em massa de verdadeiros extremistas. E quando eu digo extremista, existem extremistas dos dois lados, de direita e de esquerda. Tem gente que está doente, precisando se tratar da direita, e gente doente, precisando se tratar da esquerda também. A gente não pode vir aqui em um canal, igual tem um canal aqui, que você vem e me assiste, e a gente ficar com hipocrisia de dizer que só a esquerda tem os extremos. Não. Existem pessoas de direita também que têm os extremos. E a gente tem que aprender a dosar isso aí. Eu sou de direita, eu sou conservador, eu sou cristão, e eu vejo a polarização, as pessoas perdendo o controle por conta da política. E não é sobre isso. A gente tem que entender que a gente tem que tolerar o outro. Eu tenho um ditado que eu falo assim, muitas pessoas falam, né? Quanto que é 2 mais 2? Aí a outra pessoa fala, é 5. Aí você fala, não, é 4. A pessoa, não, é 5. Aí você fala, então tá, você tá certinho. É 5 mesmo. Olha, você tá certo e eu tô em paz. Acaba a discussão, acaba o problema, porque os embates, os extremismos levam ao que aconteceu. O jovem Kirk, assassinado por um outro jovem de 22 anos, que movido pelo ódio foi lá e matou por divergências políticas, né? Eu vi o canal, se eu não me engano, do Henry Bugalho, não sei de quem foi, falando que é um... Eu não sei, se não for, mas eu não sei qual foi. Foi um canal desse de esquerda aí falando lá que é um homem de direita, é um homem branco de direita que matou um outro homem. Aí eu vi gente comentando, que são brancos, que se matem lá, que se resolvam, e mostrando ali, tentando falar que o jovem que matou o Kirk é de direita também. E eles falando, a direita extremista está querendo imputar a esquerda, falando que é a esquerda que é extremista. E a gente vê os diálogos ali, os comentários, o que vem sendo construído, a gente vê que há uma extrema esquerda. Mas as pessoas não falam, principalmente a mídia, que há uma extrema esquerda, extremistas de todos os lados, né? Tem sim o extremismo de direita, mas a esquerda tem um extremismo fora do normal, exacerbado. E vamos mudar de assunto aqui, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Vou falar aqui sobre um jovem, criança, começou novinho, agora um jovenzinho de 18 anos, que ele fez uma carta aberta falando sobre o Kirk. O Charlie Kirk. Eu vou trazer para vocês aqui agora. E são jovens assim que a gente precisa, né? São jovens assim que a gente precisa. Esse jovem aqui, ó, o nome dele é Chandler Crump. Nome difícil, né? Dos americanos ali, geralmente os nomes são difíceis de falar. E o nome dele é Chandler Crump. Olha, a matéria aí do Conexão Política diz o seguinte: jovem se emociona ao falar de Charles Kirk. Charles Kirk, né? Charlie Kirk em sua vida. Aí ele fala, homem de Deus que mudou a minha vida. Eu sei que ele foi um instrumento de Deus na vida desse jovem, mas quem que provavelmente mudou a vida dele foi Jesus, né? Mas não vem ao caso, aqui é outro assunto. E olha só a matéria, o jovem, hoje eu estou dando umas travas na língua, enrolando aqui, mas fiquem comigo aí, aproveite que já me conhece, porque aqui a gente não fica enganando e criando personagem não, sou eu mesmo que tem trava na língua, eu estou aqui falando como eu sou mesmo, nem empossando voz nem nada, é isso aqui mesmo. O jovem Chandler Crump publicou uma carta aberta sobre a influência de Charlie Kirk em sua vida. Segundo ele, tudo começou em 2018, quando participou do Young Black Leadership Summit, promovido pela organização Turning Point Estados Unidos, né, USA, da qual Kirk foi fundador e principal líder até o seu assassinato nessa semana. Aí o jovem disse aqui, eu tinha 14 anos na época, mas Charlie me disse que não importava quão jovem eu fosse, eu poderia lutar ao lado dele neste movimento, escreveu Crump. Vamos descer aqui um pouquinho.
Desde então passou a frequentar todas as conferências da organização anualmente, entre 2018 e 2025, moldando sua trajetória pessoal e política dentro do movimento conservador, liderado por Kirk. Cresci nesse movimento, tornei-me a pessoa que sou hoje graças à inspiração de Charlie e sua organização, afirmou. Atualmente, Crump atua como comunicador e influenciador ligado a causas conservadoras nos Estados Unidos. Em sua carta, descreveu Kirk como um marido, um pai, um homem de Deus e um visionário para nossa nação. Eu nunca mais serei o mesmo sem ele, e este país também nunca mais será o mesmo. O que me chama a atenção, vou ver se eu coloco uma outra aqui, não dá para ver não, mas o que me chama a atenção são os comentários, né, das pessoas de direita. E as pessoas vêm aqui com esse tipo de comentário, ó, o Juliano Mello, que Deus guarde a vida desse rapaz. O homem de bem muda vidas, não mata. Ele deixou um exército pronto para lutar por Deus, pátria e família. Aí, Felipe aqui, ele fala o mesmo pensamento que o meu. Não vamos partir para esse lado religioso não, mas ele é o mesmo pensamento que eu. Quem mudou a vida foi Jesus, instrumento Charlie. Seja você instrumento de mudança na vida das pessoas. Fale do amor dele. Sabe por que eu estou lendo aqui principalmente esses comentários? Porque a gente vê o nível de comentário das pessoas que vão em um post, um site basicamente de direita. São pessoas que são chamadas pela esquerda de extremistas, que destilam o ódio. E eu nunca vi um vídeo, sinceramente, o extremismo chegou de uma forma tão assim, fora do comum, principalmente quando chegou nas universidades, que eu nunca vi algo assim tão surreal que tenha acontecido nas universidades, a ponto de ir para agressão. E eu te desafio, né? Mostrar movimento nas faculdades de gente direita agredindo e cerceando o seu direito de entrar na faculdade. Eu te desafio a colocar aí e me falar qual é o lugar que tem esses movimentos de direita aqui no Brasil, cerceando a entrada de pessoas da esquerda para assistir aula ou para dar uma palestra. Eu quero que você venha aqui e me mostre, né? Vamos continuar aqui para não ficar muito longo o nosso vídeo. E o último vídeo agora eu vou mostrar um outro jovem que foi assim impactado por Charlie. Olha esse jovem aqui, ó, matéria também de Conexão Política. Ele vem e fala muita coisa que não sei se está dando para vocês verem na legenda. Eu vou voltar novamente. Ó, eu vou pausando e vou lendo o que o jovem fala. A matéria diz o seguinte: tudo que ele fez foi validar Cristo, diz adolescente sobre reação da esquerda à morte de Cristo, de Kirk. O nome até parecido, né? Ó, espera, não escreva. Eu queria vir aqui falar sobre a morte de alguém que eu olhei para você, Charlie Kirk. E eu queria dizer que é desrespeitoso como as pessoas estão fazendo memes de Fortnite e falando mal dele, como se ele fosse uma pessoa horrível. Tudo o que ele fez foi ter validez na sua fé com Jesus Cristo. Tipo, vocês são tão malvados com as pessoas só porque eles têm suas crenças. Nós, como cristãos, respeitamos vocês por suas crenças, mas nós lhe contamos o que está errado, o que está certo, justamente. Mas vocês precisam se divertir com ele, porque uma tragédia aconteceu.
Isso é tudo que eu quero dizer, tudo que eu quero dizer é Coming on here to say it's blatantly rude and que é desrespeitoso falar sobre a morte de alguém, disrespectful to be talking about someone's death como se esse fosse só um pedaço de lixo. like he's just a piece of trash. Ele tem uma família, tem filhos, He has a family, he has kids, he has a wife. tem uma esposa. You guys want someone Vocês querem que alguém te respeite? to respect you if you got Se você shot, for right? If you atirado, se você morrer, passed away, você não quer que alguém fale mal de você. you would not want anyone to be talking bad E eu vi um vídeo. about you. And Bem, sim, eu vi alguém I saw a video. se divertindo com a esposa dele também. Well, yeah, I saw someone making fun of his Tipo, isso é horrível e desrespeitoso. wife too. Like, that's just horrible Gente, é surreal. and rude. And today E hoje é um dia muito especial para mim, is a very special day to me because I hit porque eu atingi 14 mil seguidores. 14,000 followers, but I don't Mas eu nem quero celebrar isso, even want to celebrate that because I just feel porque eu me sinto culpado. guilty that one of someone Que alguém que eu olhei I passou e looked up to passed away, and I'm still able to eu ainda posso estar nessa terra. be on this earth. That's how grateful you É assim quão agradecido você tem have to de. be. So just stop making fun of Então pare de se divertir com ele e vá. him and just go. Like, just stop making fun of him. Pare It's de se just not. It's not divertir com even ele. funny. Não é nem at engraçado. all. Tá aí o vídeo de um jovem. Nenhum adolescente usou as redes sociais para criticar as reações debochadas que surgiram após o assassinato de Charlie Kirk, ativista conservador morto a tiros durante uma palestra nos Estados Unidos. Em vídeo, o garoto demonstrou indignação com a onda de memes e piadas publicados por grupos ligados à esquerda. Ou seja, não é só aqui no Brasil. Também lá nos Estados Unidos, grupos ligados à esquerda fazendo piadinha com a morte de Kirk. Foi tarde, já era. Você incitou ódio, agora você recebeu só o que você merecia. Várias falas nesse sentido. Várias falas nesse sentido. Obrigado você que ficou comigo até o final. Não pedi para você hoje se inscrever nem compartilhar, né, esse vídeo aqui falando sobre algo muito triste que está sendo assim banalizado na vida das pessoas. A vida humana não vale muita coisa mais não. Quase nada. Da falta de amor. Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida e que não falte nada na sua vida.